Quem mandou você mexer nesse retrato? Quem mandou você mexer nas minhas coisas? O grito da condessa corta o ar pesado do quarto como uma lâmina afiada, fazendo Lívia recuar um passo, assustada, derrubando o objeto que espanava. O estalo do porta-retratos de prata batendo contra a madeira da mesa ecoa no silêncio que se instala logo em seguida. A respiração da velha é curta, ruidosa, cheia de um ódio que parece guardado há décadas. Lívia tenta balbuciar uma desculpa. Diz que só estava limpando, que não sabia. Mas, para a condessa, aquilo não é um erro inocente. É uma invasão. Os olhos dela cravam na jovem com uma fixação doentia. Ela pergunta se Lívia quer matá-la. Se o objetivo de estar ali dentro daquele casarão é destruir o pouco que lhe resta de sanidade. Zilda entra correndo, empurrando a menina para fora, tentando abafar o escândalo antes que os gritos cruzem os corredores do Campo Belo. Mas o estrago já foi feito, e o segredo por trás daquela imagem acaba de ganhar os primeiros contornos. Se você quer ver essa velha arrogante cair do cavalo e pagar por cada humilhação, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal, porque o que a Lívia descobre logo em seguida muda completamente o jogo aqui no casarão. A verdade é que Lívia não é uma criada comum, e a condessa, no fundo do seu instinto mais sombrio, já percebeu isso. Enquanto é arrastada para o corredor por uma Zilda trêmula e possessiva, a mente da jovem não para de registrar os detalhes. Ela não está ali por acaso. Ela precisa descobrir o que aconteceu com seu passado, o que liga sua família àquela terra maldita. E a pista principal não estava no retrato, mas sim no pescoço da própria condessa. Um brilho metálico, uma chave pesada, que a velha carrega como um amuleto, escondida sob as vestes escuras. Lívia junta as peças rapidamente enquanto finge chorar. Ela se lembra do som metálico que ouviu na noite anterior. Zilda, abrindo uma gaveta secreta na escrivaninha. Documentos, papéis amarelados, registros que podem mudar a história de todos ali. Pedro, que observa a cena de longe pelos cantos da casa, tenta intervir. Diz que ela devia ir embora, que aquele sofrimento vai acabar destruindo os dois. Ele tenta bancar o protetor, mas Lívia o afasta com os olhos fixos. Se ela for embora agora, como vai provar a verdade sobre o pai? Ela vai ficar. Nem que para isso precise encarar o próprio demônio. Enquanto o casarão ferve em intrigas silenciosas, o mercado de terras lá fora começa a desmoronar para a condessa. Rogério, o investidor cheio de dinheiro que veio de São Paulo para fechar o negócio da compra das propriedades, perde a paciência. Ele procura o intermediário Máximo, com o semblante fechado. Diz que não vivemos mais na época em que a palavra de um nobre valia alguma coisa, que o contrato já deveria estar assinado. Máximo tenta inventar desculpas, joga a culpa na saúde fragilizada da condessa. Diz que ela está acamada. Mas Rogério não é homem de cair em conversas fiadas. Ele avisa, sem o menor pudor, que o negócio está desfeito. Ele já colocou os olhos em terras muito mais promissoras perto de Bela Roça, uma região que cresce a olhos vistos. Vira as costas e deixa Máximo sozinho, sabendo que a derrocada financeira daquela família é apenas uma questão de tempo. Máximo engole em seco ao ver Rogério cruzar os portões, sentindo o peso do prejuízo que acabou de cair no seu colo. Mas no casarão, a fofoca corre mais rápido do que o vento. Roberto e Melissa se encontram no canto da sala e o rapaz não esconde o deboche. Ele ri
limpando a lapela do paletó, comentando sobre o jantar da noite anterior na casa de Bianca. Para ele, aquela família Pasqualino não passa de um circo de horrores, um hospício onde todo mundo grita e ninguém se entende. Melissa escuta tudo com um sorriso de lado, instigando o irmão. Roberto confessa que até teve que embalar o tal bebê misterioso que apareceu do nada, usando técnicas que aprendeu nas suas noitadas em São Paulo. Mas o tom muda quando ele olha sério para a irmã e avisa: ela precisa apressar o casamento com o conde, porque a paciência dele com a caipira da Bianca está no limite. Ele se pergunta se a suposta fortuna que o velho Máximo esconde realmente vale o sacrifício de aguentar aquela gente. É uma teia de interesses, onde ninguém ama ninguém. E o maior exemplo disso está prestes a acontecer nos jardins escuros do Campo Belo. Doroteia caminha pela propriedade, aproveitando a brisa da noite, quando dá de cara com Bento, o chefe da segurança. Ele está cansado, com as botas sujas de lama depois de passar horas na mata caçando o tal homem foragido a mando da condessa. Doroteia, com aquela pose de falsa santa, começa a cercar o capataz. Ela mexe no chale, joga charme e diz que acha o povo cigano muito misterioso, alegre. Bento, que não é bobo, percebe o jogo e lança o desafio. Pergunta se ela teria coragem de ir até o acampamento deles, que fica ali perto. Ela hesita por um segundo. Finge medo pela sua reputação, mas o sangue ferve. Ela aceita. Ali mesmo, no meio da noite, sem que ninguém veja, a nobre decide se misturar com o perigo. Enquanto isso, bem longe dali, numa casinha humilde da região, o clima é de guerra familiar. Pedro entra batendo a porta e encontra a mãe limpando a mesa. O olhar dele cai direto sobre um prato a mais e um casaco masculino jogado na cadeira. O estopim está aceso. Pedro começa a gritar, acusando a própria mãe de estar esperando aquele safado, destilando todo o seu preconceito contra o rapaz negro que anda rondando a casa. Ele aponta o dedo, diz que ela vai se arrepender se continuar com aquela sem-vergonhice. Mas a mãe não abaixa a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas e uma fúria de leoa. Ela dá um basta. Grita que já o botou para fora de casa uma vez e que faz de novo se ele não a respeitar. Pedro, cego de raiva, cospe as últimas palavras antes de sair. Diz que tem vergonha de ser filho dela. No chão da sala, o pequeno Chico abraça as pernas da mulher, chorando, dizendo que, se o Pedro não a quer, ele quer ser o filho dela. Mas o homem que Pedro e Bento tanto procuram na floresta está bem longe de ser o monstro que eles pintam. Na cabana isolada, Bernardo acorda suando frio, o peito arfando. Ele olha para Alegra com os olhos arregalados, aterrorizado com os próprios pensamentos. Ele diz que quando aquele homem na estrada falou o nome Bento, um raio cruzou sua mente, mas sumiu logo em seguida. Bernardo chora, agarra as mãos de Alegra e faz a pergunta que mais o tortura. Eu posso ter matado alguém, Alegra? Será que é por isso que estão me caçando como um animal? Alegra puxa Bernardo para perto de seu peito, acariciando os cabelos dele com desespero. Ela jura, com os olhos marejados, que ele é incapaz de fazer mal a uma mosca, que ele é o homem mais doce do mundo. Mas as sombras do passado não dão trégua. Bernardo toca a cicatriz profunda que tem na cabeça e tenta decifrar o pesadelo que acabou de ter. Ele viu uma mulher elegante, toda vestida de preto, que o olhava com um ódio mortal e gritava palavras horríveis antes que ele rolasse por um
despenhadeiro. Ele pressente que foi empurrado, que tentaram tirá-lo do caminho. Alegra tenta acalmá-lo com a promessa de um chá de ervas, mas o medo de Bernardo é que, se ela se afastar por um segundo, os monstros da vida real entrem por aquela porta para amarrá-lo. Enquanto o verdadeiro herdeiro vive como um bicho acuado na floresta. A farsa corre solta no acampamento cigano. Bento leva Doroteia para o meio das barracas, onde o som dos violinos e o calor do vinho barato começam a subir à cabeça da nobre. O sangue dela esquenta de um jeito que os salões finos nunca permitiram. Ela bebe, dança, roda a saia e se entrega aos braços do capataz, sem pensar no amanhã. Bento olha para aquela pele branca, macia, e confessa que nunca teve uma senhora de verdade em seus braços. Doroteia, entregue ao desejo, rebate dizendo que nunca conheceu um homem selvagem como ele. A noite de libertação cobra o seu preço na manhã seguinte. Melissa entra no quarto da mãe e toma um susto terrível, achando que a velha estava morta. Doroteia está jogada na cama, com o corpo todo torto e ainda usando as roupas sujas da rua. Ao ser sacudida, ela acorda de mau humor, tentando tapar o sol com a peneira. Inventa uma desculpa esfarrapada de que adormeceu lendo um livro em um dos sofás da sala e que veio para o quarto zonza de sono no meio da madrugada. Melissa não acredita em uma única palavra, mas Doroteia usa a cartada da culpa materna, dizendo que só pensa no bem-estar dos filhos e que não admite ser interrogada como uma criminosa dentro da própria casa. De volta à realidade fria do casarão, a condessa decide chamar Lívia de volta ao seu quarto. Sob o olhar ciumento de Zilda, a velha avisa que decidiu relevar o incidente da véspera. Ela assume que a menina não tinha como adivinhar suas regras, mas deixa o aviso final. Ninguém toca naquele retrato, porque ele pertence ao seu filho, que morreu há muitos anos. Lívia abaixa a cabeça em sinal de respeito e sai para trocar de uniforme, mantendo o cargo de acompanhante. Assim que a porta se fecha, Zilda explode de raiva. Ela avisa a patroa que é um perigo deixar aquela garota tão perto, porque se ela descobrir que o filho da condessa não morreu, mas sim fugiu do hospício e anda foragido pela região, a fofoca vai se espalhar por toda a província. A condessa rebate com firmeza, dizendo que Lívia tem um ar de retidão que falta em toda a criadagem, inclusive na própria Zilda. A fofoca, no entanto, já mudou de lado. Na sala principal, Melissa destila seu veneno para o conde Felipe, chamando Lívia de sonsa, dissimulada e dona de uma falha de caráter que a condessa jamais perdoaria se descobrisse a verdade. Felipe tenta defender a garota, dizendo que ela veio do convento e não conhece as regras da casa, mas o cerco está se fechando ao redor de Lívia. O pior golpe, contudo, acontece onde ninguém pode defender ninguém. Alegra caminha pela floresta com as ervas na mão, feliz por trazer um alívio para o homem que ama. Ela empurra a porta da cabana isolada com um sorriso no rosto, chamando por ele. Cheguei, meu amor. Bernardo? O eco de sua própria voz é a única resposta. A cabana está vazia. As coisas estão reviradas. Bernardo sumiu. Será que ele teve outro surto de memória e saiu sem rumo pela mata? Ou os capatazes de Bento finalmente encontraram o esconderijo e o levaram de volta para o inferno do hospício? Até onde uma mãe é capaz de ir para esconder a loucura do próprio filho? E o que acontece quando o conde descobrir que o verdadeiro dono de tudo está vivo e caçado como um animal?